Alô, gente de todo o meu querido Brasil, aonde você estiver, meu irmão, minha irmã. Aí o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, hoje, dia 20 de agosto de 2023. Vai o meu abraço, um beijo no coração de todos vocês, pelos novos inscritos, por você estar me acompanhando, assistindo todos os dias pela manhã. Estou colocando mensagem para a nossa edificação. Se você tem dúvida de qualquer coisa, pode mandar o seu recado, que eu respondo na mensagem. Pode ser a pergunta que for, dentro desse livro aqui, ó. Qualquer pergunta que você fazer, eu te respondo. Por quê? Porque eu fui um pastor. 43 anos. Fui um pastor. Eu consegui, com os meus estudos, com os meus esforços, eu consegui hoje, eu tenho 11 que são pastores, pela qual foi o meu aluno, hoje se tornaram pastores. Professor de escola bíblica dominical. Então, eu não me preocupo. Teve um aí que diz que eu tenho que ler mais a Bíblia. Conta! Eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu acho que a coisa é o contrário. Eu acho que você quem precisava ler. Porque talvez o que eu falo, o que nós da graça falamos, talvez seja coisas novas para vocês. Vocês não sabem. Faz uma pergunta. Talvez vocês não sabem onde está. Nem por quê. Mas eu estou na igreja há tanto tempo. Tem pessoas que têm vindo aqui na minha casa. São presbíteros. São superintendentes da escola dominical. Vem aqui na minha casa, eu não falo, eu começo a dar uma passeada dentro da Bíblia com eles. Passeio dentro da Bíblia. Falo algumas coisinhas. E eles falam para mim assim, escuta, mas eu estou há 25 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu nunca ouvi isso daí. Nunca foi ensinado isso. Eu nem sabia que tinha isso dentro da Bíblia. E é o que acontece com você que está lá 30, 40 anos lá dentro. E muitas vezes você nos critica, nós da graça, por falta do quê? O que disse Deus? Oséias 4 e 6. O meu povo erra por falta do quê? Sabedoria, não conhecimento. O que vocês precisam, vocês que estão dentro aí dessas grandes denominações, desses grandes movimentos aí, de milhares e milhares, se orgulha. Isso não quer dizer nada. Para Deus não significa nada, porque o próprio Jesus diz que muitos são chamados. E pouco, que é a palavra pouco? Escolhido. Então, isso ele disse no capítulo 22 e 14, lá de Mateus. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E nem todos, no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Então não se preocupa com esses grandes encontros, com esses mundos. Eu tenho mais de 1000 igrejas. Minha igreja é a maior igreja aqui da região, a maior igreja do Brasil. Não se preocupa com essas coisas, não. Deus não tem igreja. Deus tem vida. Somos nós. Nós somos o verdadeiro templo e morada de Deus. Então a mensagem que eu tenho para você nesse momento, que tem dúvidas sobre a graça, esse povo que apareceu por aí, e muitas vezes é criticado pelos seus líderes, que a graça não é uma heresia. Muitos, o título é esse, a graça não é uma heresia. Porque muitos olham para nós por falta de conhecimento
eles os criticam. Ou eles vão fazer pergunta para o seu camarada lá, o seu empresário lá, e o empresário diz assim: cuidado com esse povo que está na internet. Eles daí são tudo um desigrejado. O que é desigrejado? A igreja são nós. A igreja são nós. O que Jesus disse? Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E a porta do Hades, do Seol, não permanecerá contra ela. Então Jesus disse isso no capítulo 16 de Mateus. Ele disse que a única igreja era ele. E todos aqueles que estiverem em Cristo está na verdadeira igreja. Então, como desigrejado? Esse povo não tem pastor. Quem tem pastor é animal. Esse povo nem pastor não tem. Não existe pastor. Me prove para mim, dentro desse livro, onde existe pastor. Pedro não foi pastor. Paulo não foi pastor. Apolo não foi pastor. Quem foi pastor dentro da Bíblia? Então pare com essas mentiras, com essas enganações. Porque a Bíblia não relata isso. O que o apóstolo Paulo profetizou no capítulo 20. Se quer saber? Capítulo 20 de Atos, versículo 29 e 30. Ele diz: depois da minha partida, vai surgir o quê? Lobos, cruel e devorador, que não poupa nem mesmo o seu próprio rebanho. Vai surgir dentre vós, não vai vir nem de fora, vai ser do meio de vocês, vai surgir lobos, cruel e devorador depois da minha partida. Tá com o quê? Tá com quase 2000 anos que Paulo se foi. E o que nós vemos hoje, o que é? É o que Paulo profetizou. Hoje nós vemos lobos, lobos e lobos e lobos. Vestido de pele de ovelha, não, vestido de paletó e gravata. Enganando o povo, devorando, destruindo o povo. É o que nós estamos vendo hoje. E eles nos atacam, nos criticam dizendo para vocês nos assistir. Por quê? Porque ele pede para vocês não olhar para nós. Porque eles têm medo que a verdade venha. E é muito mais importante vocês viver debaixo da mentira do que viver na verdade. Um amigo meu, um obreiro, ele pegou um pastor, presidente de um ministério aí, ele tem um grande conhecimento, e ele começou a apertar o pastor. E o pastor foi indo, o pastor ia daqui, pastor ia de lá e tal. Por fim o pastor disse: sabe, meu irmão, esse negócio de dízimos e oferta, isso não existe na igreja. Mas nós fazemos isso para nós podermos sobreviver. A gente sabe que é errado, porque dízimo foi da lei, foi para as 12 tribos de Israel. E oferta é a oferenda. Quando eu ia visitar um profeta, um sacerdote, um rei, levava uma oferta. Isso não existe nos dias de hoje. Mas nós fazemos isso para sobreviver. Como outro caso que eu fiquei sabendo de uma mulher que chegou perto de um certo pastor e disse: eu vim buscar meu dízimo. Ela falou assim: mas como? Está na Bíblia. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29 e 30, que os dízimos é das viúvas e dos órfãos. Ela falou: vim buscar meu dízimo. Ele disse: mas como? Está na Bíblia, que o dízimo é para as viúvas e para os órfãos. E ele coçou a cabeça e disse: olha, se o povo descobrir essa verdade, eu estou ferrado. Ele sabe que tudo que eles ensinam, eu não digo 90%, não, 100% do que ensina dentro dessa sinagoga são mentiras. Tudo. Eu sou um homem de Deus. Não existe homem de Deus. Deus não tem homem. Eu sou a mulher de Deus. Deus não tem mulher. Deus tem o Espírito.
O Espírito é de Deus, essa carne é da terra. Não existe esse negócio de homem de Deus. Eu sou enviado, eu sou ungido de Deus. Não existe ungido de Deus. O ungido de Deus só teve um, que foi Jesus. Nem Davi não foi ungido de Deus. Davi foi ungido pelo sacerdote Samuel. Foi lá e ungiu. Então, ungido diretamente de Deus foi Davi, Atos 10 e 38. Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim porque ele me ungiu. Atos 10 e 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem a todos porque Deus era com ele. Então, meu irmão, esses homens procuram fazer com que você não nos ouve. Procura nos criticar dizendo que nós somos desigrejados, nós somos herégios, que nós não temos pastor, graças a Deus, que nós não temos essa imundícia chamada pastor para estar sobre a nossa vida, porque sobre a nossa vida está o Espírito Santo. É Ele quem domina a nossa vida. É Ele quem está sobre a nossa vida. Nós não precisamos de conselho de homem. Nós não precisamos de colocação de mão desses homens na nossa cabeça. Eu conheço pastor que teve irmã que foi falar que fumava, pediu segredo. Quando você orar, e ele chegou na frente e falou: conheço caso de pastor que revelou o problema íntimo dela com o marido dela. Ela contou e ele chegou na frente e falou. Por isso que Jeremias, capítulo 17, 5, que maldito é o homem que confia no homem. Então você não pode confiar nesses lobos que estão aí em cima, dizendo que são homens de Deus. Porque o Salmo 105, versículo 15, não toquei no meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Quem é o ungido de Deus e quem é os profetas de Deus? O profeta de Deus foi até João Batista. Ele era um verdadeiro profeta. Então era disso que o Salmo estava falando. Não toquei no meu ungido. Quem é o ungido de Deus? O ungido de Deus foi Jesus. E mesmo o Salmo dizendo isso, eles tocaram e crucificaram o ungido de Deus. Agora você, quem é você? Então nós combatemos contra as mentiras. Nós combatemos contra o pecado, não existe pecado. Combatemos contra batismo, não existe batismo. João foi bem claro: eu vos batizo com água. Mas vem um aí que batiza com o quê? Com água? Não. Então pode ver que ali João foi bem claro: eu batizo com água. Mas vem um após mim, lá no capítulo 1, versículo 31, 32 de João, ele diz: vem um aí que batiza com o Espírito Santo. Não batiza mais com água. Então ali terminava o ministério de João. João era batizador, estava ali batizando o povo. E o batismo de João é apenas confissão, porque a água não tira pecado. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento, de sangue, não havia remissão. O pecado só era removido da vida de uma pessoa através do sangue do Cordeiro de Deus. Então, quando nós falamos que não existe unção com óleo, porque o Espírito Santo já foi derramado, quando era derramado óleo sobre a cabeça dos reis e de sacerdote e de profeta, não era uma coisa comum. Essa unção simbolizava o Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio em Atos capítulo 2. Então acabou esse negócio. Para com essas mentiras, essas enganações. A apresentação de criança, isso não existe. Isso foi da lei. Está lá em Lucas 2 e 25. Era coisa da lei. Ao 8º dia, trazia a criança para ser circuncidado. E era derramado ali, olha, fazia aquela apresentação.
porque era coisa do judaísmo. E isso acabou. Isso era costume da lei, isso não existe mais. Esses cultos de oração, longas orações, isso não existe, isso era coisa judaica. Isso eram os judeus quem fazia isso, reunia para orar. Orar. Você ora dentro do seu quarto, você ora individualmente. Não precisa juntar pessoas, um grupo para orar. Você ora secretamente. Então pare com essas coisas. Jejum é passar fome. O que Deus disse. Qual o jejum? Ali, Isaías 58. Qual o jejum que eu pedi para vocês? Passar fome? Ficar sem comer? Foi esse o jejum que eu pedi para vocês? Leia ali e vê o que Deus está falando a respeito de jejum. E olha para 2 de Marcos e versículos 17, 18 de Marcos. Mas por que os seus discípulos não jejuam? Por que os discípulos de João jejuam, os judeus jejuam e os seus não jejuam? Porque eles não podem jejuar. Porque eu estou com eles. Eles não precisam, eles não podem jejuar. O próprio Jesus diz, eles não podem jejuar. E por que vocês ficam... Então, quando nós da graça falamos contra essas coisas, ceia, não existe ceia, ceia é jantar, ceia é comida, é sentar numa mesa e comer. Se vocês enchessem de comida no dia, esse dia, vocês colocassem várias mesas e colocassem ali pão, carne, tal, refrigerante, comida, churrasco, pusesse ali uma churrasqueira e comesse, tal, aí vocês podiam chamar isso de ceia. Porque o que Jesus fez foi a Páscoa, porque ele foi o último cordeiro. Então ele simbolizou. Então ele fez a Páscoa, mas ele não ordenou a ninguém que fizesse mais. Porque lá no capítulo 12 de Êxodo, e versículo de número 42 e 43, ele diz que nenhum estrangeiro pode participar da Páscoa. Então, se o estrangeiro, o gentil, não pode participar da Páscoa, por que vocês fazem isso? E o que Paulo deu lá no dia do Pentecoste, aliás, no dia da festa, lá em Corinto, capítulo 11 de 1 Coríntios, que ele repreende aquele povo, chama aquilo de heresia, que era necessário que haja heresia. Então, que eu não aprovo o que vocês estão fazendo. Aquela bebediça, aquela maneira que eles comiam, exagerado ali, Paulo repreende aquele povo. E ele escreve uma carta repreendendo aquele povo. Era uma festa feito anual, todo ano era feito, festa águida, festa do amor, para dar o que comer àquele povo pobre, que chegava primeiro comia. Então Paulo deu exemplo. Olha, eu aprendi que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e partiu, e foi assim, assim. Ele estava dando um exemplo, mas ele não estava ordenando. Ali não há uma ordenança e nem um mandamento do apóstolo Paulo. Ali estava tendo uma repreensão. Seus grandes sábios, seus intelectuais, seus doutores em teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, dia, vocês precisam conhecer este livro. Vocês não conhecem. Vocês não têm entendimento nenhum. Porque eu faço pergunta para os teólogos, eles não me respondem. Por que eu não me responde? Eu vim do meio de vocês. Não adianta vocês tentar me atacar, porque eu vim de lá. Eu saí do meio de vocês. Eu tenho 3 teologias. E tenho 12 mestrados. Não adianta vocês quererem falar alguma coisa contra mim. Enquanto os cachorros latem, a carruagem passa. Eu estou aí. Vocês podem falar o que vocês querem fazer, que eu tenho dó de vocês, porque vocês vão pagar por isso. Porque a própria Bíblia nos diz, em Gálatas 6 e 7, que tudo que o homem plantar, ele vai ter que colher.
E 10:31 de Hebreu, horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. Então vocês não adianta nos atacar. Eu e os demais irmãos meus que pregam o Evangelho da Graça, não adianta vocês nos atacar, porque muito breve vai ser desmoronado todas essas mentiras que vocês têm pregado na televisão, no rádio, e estão aí, dentro desses grandes movimentos aí, que vocês fazem, encontro de igreja e tanta coisa, convenção e tal. Isso vai cair por terra, no nome do Cristo Todo-Poderoso, porque o Evangelho da Graça veio para desfazer, como Jesus se manifestou para fazer a obra, desfazer a obra do diabo. A graça se manifestou para desfazer essa obra mentirosa que vocês têm pregado. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. Continua ouvindo os pregadores da graça. Não dê ouvido esse espião que está aí de paletó e gravata em cima desses palanques, que eles não querem que você conheça a verdade, porque Cristo disse, conhecerei a verdade e a verdade te liberta. Eles não querem que você se liberta, você continua sendo escravo, um prisioneiro na mão dele. Meu irmão, fique com esta palavra. Graça e paz para todo. Tchau, tchau.